Começando mais uma vez o TV Blog do Gesso Óbidos, gravando aqui nos estúdios da TV Sentinela. E conosco, neste primeiro programa, nesse reinício de programa, conosco o ex-prefeito e pré-candidato a prefeito pelo seu terceiro mandato, Jaime Silva, agora no PMDB. Ex-prefeito e pré-candidato a prefeito, Jaime Silva, muito obrigado pela sua participação aqui no programa. Eu que agradeço, Gesso. Eu há muito tempo esperava uma oportunidade como essa para a gente poder conversar não só com você, que eu sei que você é um jornalista, né, que é uma pessoa que é muito vista no seu blog. Eu tenho muitos amigos em Belém e tudo por aí. As pessoas acessam o seu blog e tem um conceito muito bom com relação ao seu trabalho que você faz no seu blog. Então eu fico muito feliz de estar nesse momento, não só de estar conversando com você, mas tendo a oportunidade também de conversar com o povo de Óbidos. Eu quero deixar bem claro que o ex-prefeito foi diversas vezes convidado para vir aqui dar entrevista, mas por conta de agenda, por conta de horário, às vezes não batia e normalmente não deu para ele comparecer, mas nós insistimos sempre e hoje ele está aqui para responder a uma das diversas perguntas que as pessoas nos fizeram ao longo desse primeiro ano, do ano de 2015, e agora reiniciando o programa em 2016. A primeira pergunta, Jaime Silva, é com relação ao que está acontecendo no Brasil em termos nacionais, né? O Brasil acaba de assistir, num domingo, né, através da votação na Câmara, o impeachment, a admissibilidade do impeachment da presidente Dilma Rousseff. O que tu achas disso? Qual é o teu... Se tivesse que dar um voto lá, tu ias votar a favor ou contra o impedimento dela como presidente? Olha, a gente observa isso com uma tristeza, primeiro com uma tristeza muito grande, né? Porque você passar por um processo desse que nós estamos passando, não só é muito dolorido para quem está no cargo, né, para quem vai votar sobre o processo, e principalmente para a população, né, que está passando por toda essa situação, o país parado, né? A gente não sabe qual é o rumo que esse país daqui para frente vai tomar. Então a gente vê assim com uma preocupação muito grande, né? Agora, o processo em si, ele é um processo que ele é normal, nós já vimos, eu já tive a oportunidade de acompanhar isso, né, uns tempos atrás, na década de 80, quando tiraram... Sofreste algum processo de alguma CPI, algum processo semelhante a esse durante o teu mandato? Sofri, eu tive três CPIs, 3 ou 2 CPIs, né, contra o nosso governo. Graças a Deus eu tenho, né, uma certidão do TCM de que não encontraram nada. É importante o chefe do executivo, o prefeito, o governador, o presidente, ter uma boa bancada na Câmara para evitar isso, ou tu acha que é inevitável, tendo bancada ou não tendo uma boa base, isso ocorre, vamos dizer assim, fundamentalmente por conta do processo democrático que a gente vive? Gesso, eu acho o seguinte, que é importante você ter a maioria dentro da Câmara, no caso da Prefeitura, é importante porque tem muitos projetos que muitas vezes as pessoas elas não votam com consciência, não votam porque é um bom projeto, mas votam geralmente porque é da oposição. Então, geralmente, você tem que ter o governante, tem que ter a maioria dentro da Câmara. Não que isso quer dizer que os membros seus, né, aqueles que fazem parte do governo, da base do governo, tenham que compactuar com tudo que o governo faz. Por exemplo, no primeira CPI que nós tivemos, eu me lembro que era o vereador Basílio, eu tinha 2 vereadores apenas na Câmara, né, e o resto de 10, se eu não me engano na época, eram contra, era da oposição. E o Basílio chegou comigo, o vereador, e disse, olha, até estão fazendo uma CPI lá, e como é que a gente vai fazer? Eu disse, não, vai lá e assina a CPI, diz que tu queres assinar porque tu estás apoiando o governo, de que não tem problema nenhum de abrir as contas, de mostrar aquilo que tem. Eu acho que todo homem público tem que ter essa preocupação, tem que ter esse zelo, principalmente nos dias de hoje, Jesus, que a informação, isso é melhor sabedor de que qualquer pessoa, que a informação está à disposição de qualquer cidadão através da internet. E aí a gente tem que usar a rede para justamente se informar, né, se qualificar melhor naquilo que vai falar ou que vai dizer sobre determinado assunto. Então, eu vejo que é importante que você tenha maioria por essas questões que eu te falei, para garantir a governabilidade. Mas, por outro lado,
eu acho que cada vereador, cada parlamentar tem que ter a consciência, principalmente, de que ele está ali para representar e para defender os interesses da sociedade, daqueles que o elegeram. Hoje a gente não vê, por exemplo, representação dentro do parlamento de organizações. Né? Você vê que os vereadores geralmente são eleitos por um voto que está solto, que a sociedade ainda não se conscientizou que nós temos que se organizar os produtores rurais, organizar os sindicatos de trabalhadores rurais, a colônia de pescadores, as donas de casa, os empresários, e ali ter os seus representantes para que realmente defendam os seus interesses. Quando nós chegarmos nessa condição, aí sim eu acredito que o Brasil e Óbidos, enfim, a gente vai viver uns dias diferentes e melhores. Jaime Silva, tu estás para entrar na história, se tu fores eleito aqui, como primeira pessoa a ser prefeito pela terceira vez, pelo voto direto, né, em 2016. Você é pré-candidato a prefeito agora pelo PMDB. Já passou pelo PTB, pelo PSDB, uma rápida passagem pelo PSDB, e agora está no PMDB. Antes de perguntar para ti as tuas coisas com relação à pré-candidatura, a PMDB, tu estás inelegível ou elegível, afinal de contas? Pois é, Jéssica, isso é uma questão de que a gente diz na política que quem não tem um rabo, o nosso adversário, quando ele não tem um rabo, a gente coloca um rabo nele, né? E você vê que as pessoas falam que eu não posso ser candidato, né? Porque não tem outra coisa para falar, a não ser isso. O que aconteceu e o que acontece com relação a essa questão é um processo que não é nem meu, uma prestação de conta que não é minha, é do meu antecessor na época, o prefeito Haroldo Tavares, de que entregou a prestação de conta para a gente e nós mandamos a prestação de conta para ele. Só que a prestação de conta ela foi com inconsistência, foi faltando o documento. O FNDE devolve a prestação de conta para a gente e manda para o Tribunal de Contas, né, sugerindo a não aprovação das contas. E lá no tribunal, o Haroldo foi até o tribunal, nós ajudamos o prefeito, o ex-prefeito lá, pagamos passagem para ir para lá, porque o município tinha interesse de que o município não ficasse, né, com restrição. E lá foi aprovado as contas, já apresentou o resto da documentação que estava faltando, lá foi aprovado as contas e eu fui condenado no TCU. E fui condenado com a alegação do TCU de que eu não tinha enviado as contas do Haroldo para o FNDE. Teu nome no ano passado, aliás, nas últimas eleições, em 2014, né? Teu nome apareceu na lista dos inelegíveis. Por quê? Porque o tribunal me condenou alegando de que eu não mandei as contas do ex-gestor. Porque a obrigação, Jéssica, para a população entender, é o seguinte: quando termina um mandato de um prefeito, o último quadrimestre dele, né, as contas dele, porque dia 31 de dezembro, do final do mandato, todas as senhas de acesso ao sistema do governo federal, tanto da saúde como da educação, elas são bloqueadas, elas são canceladas. Então, o prefeito antecessor, ele não pode ter acesso ao sistema. Quem vai ter acesso ao sistema é o novo prefeito, o novo gestor. Aí nós temos que pegar a nossa prestação de contas e entregar ao novo gestor para que ele faça esse envio. Se o ex-gestor não fizer o envio, tá certo? Mesmo você comprovando que entregou, aí o gestor atual ele passa a ser responsável por aquela prestação de contas. Essa questão dessas contas que deu problema aí com relação ao teu nome na inegibilidade, é a única? Tem alguma pendência no TCM, Tribunal de Contas do Município? Tens alguma pendência no TCE, Tribunal de Contas do Estado? Não tenho nada, inclusive já tenho várias contas aprovadas, tanto no Tribunal de Contas do município como no Tribunal de Contas do Estado. E é bom que se esclareça que Tribunal de Contas é um tribunal que ele não deixa ninguém inelegível. Ele sugere, manda a lista para a Justiça Eleitoral e compete à Justiça Eleitoral dizer quem está inelegível ou não. Tanto é que essa decisão que o tribunal, e para esclarecer a população, quando o tribunal me condena por eu não ter entregue a prestação, né, achando que eu não entreguei a prestação de conta, teve uma decisão do juiz federal em Santarém que me absolve. Então ele reconhece dentro do processo, nós provamos que nós enviamos a prestação de conta para lá, a prestação de conta foi aprovada, ou seja, não teve dano erário nenhum,
tá certo? Uma questão administrativa, simplesmente. E aí a população e aqueles que não querem e que não têm interesse na nossa candidatura, eles ficam espalhando junto à população que a gente não pode ser candidato, que a gente está inelegível. Se você for no site do Tribunal Superior Eleitoral, você vai lá e eu dou aqui o meu título, enfim, todos os meus dados, e você vai lá e você tira a certidão. E no rodapé da certidão está escrito lá que qualquer pessoa que tenha a ser condenado, transitado e julgado, qualquer ação, ele não pode tirar a certidão. Então, graças a Deus, não pesa nada contra mim, estou tranquilo, né? Eu tenho certeza de que a gente vai, como pré-candidato agora, a gente vai fazer o registro da nossa candidatura, porque não tem absolutamente nada. O resto é conversa da oposição que teme, né? Tá certo? Não sei porquê, então acho que talvez porque a gente tem o que mostrar, infelizmente os outros não têm o que mostrar, e talvez seja esse o desespero e a agonia dos que estão aí. Mas não tem problema não, acho que o espaço existe para todo mundo e a gente tem que mais participar da democracia. O senhor vai me responder essa pergunta, eu vou deixar no ar, o senhor vai me responder logo depois do intervalo comercial. Por que o senhor escolheu o PMDB para entrar nesse processo de 2016, nesse processo eleitoral de 2016? Então nós vamos fazer um rápido intervalo comercial, a gente retorna com a segunda parte da entrevista com o ex-prefeito de Óbidos, Jaime Silva. Um instante só.